Tá aqui com você, Edson, 30 minutos. Boa tarde, pessoal. A satisfação é imensa estar novamente com vocês, né? Eu tive a satisfação de ter 3 artigos para ser apresentado no IBRAOP, né? Então, esse aqui, dando uma contextualização rápida do artigo. Para quem não conhece, a constelação Planet é uma base de dados geoespaciais que está sendo disponibilizada pelo Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal, onde, através do Fundo Nacional de Segurança, foi adquirido esse contrato. Bom, e de que forma é disponibilizado? Ela é disponibilizada a todos os entes públicos do país, seja a nível federal, estadual ou municipal. Na minha opinião, de usuário e também que já teve a oportunidade de estar trabalhando com essa base, eu vejo que uma das melhores políticas públicas que existe no país nessa questão geoespacial, porque ela permitiu que todos os entes públicos da nação, por meio de um convênio, tenham acesso a uma base de dados geoespacial, que é de mais satélites. Eu já trabalho nessa área há mais de 15 anos no tribunal. Então, uma das principais dificuldades que nós encontramos é não ter um contrato, seja a nível local, na entidade que eu trabalho, seja a nível federal, seja a nível... Nós temos, de uma certa forma, contratos localizados. Nós temos vários fornecedores de imagens de satélites no país e que as organizações contratam de forma pulverizada. E quando o Ministério da Justiça fez esse grande contrato, disponibilizando a todos os entes públicos do país, poxa, permitiu, de uma certa forma, que qualquer ente público do país tivesse de forma disponível, fácil e atualizado, principalmente que essa aqui é uma base de dados de satélite que permite fornecer imagens diárias de todo o país. Então, trazendo essa contextualização, né? E especificamente no nosso caso. Bom, no nosso caso, eu vou apresentar um case de auditoria, no qual eu tive a oportunidade de estar fazendo. Nós utilizamos essa base de dados geoespacial da Planet, disponibilizado pelo Ministério da Justiça, e que nos permitiu que a gente fizesse uma comprovação, e não só comprovação, a gente provasse que houve uma irregularidade de superfaturamento em uma obra no interior do Maranhão. Então, esse é mais ou menos o contexto, de forma breve e resumida, do trabalho que vai ser apresentado. Bom, para a gente possa apresentar o trabalho, eu divido o trabalho em basicamente 4 itens, que eu vou falar assim de forma bem sintética e rápida, para que todos tenham assim a visão contextual de todo o trabalho. Primeiramente, eu queria trazer a questão da nova lei 14.133/2021. Ela traz uma questão que não existia na 8666, que é referente ao quê? A definição de superfaturamento. Não só definiu o que é o superfaturamento, como também ela deixou clara as 4 formas de superfaturamento na lei. Então, assim, anteriormente nós tratávamos o superfaturamento assim, como uma questão administrativa, uma irregularidade, mas a gente não tinha essa previsão legal na lei. Hoje nós já temos ela no inciso dessa lei, como também a sua definição legal. Então, nesse caso específico desse trabalho, nós estaremos trabalhando com superfaturamento por quantidades superiores
as efetivamente executadas ou fornecidas, o superfaturamento por superquantitativos. Então, dentro do aspecto legal da nova Lei 14.133, a gente vai estar trabalhando essa auditoria nesse princípio e nessa definição legal. Bom, em relação à plataforma Brasil Mais, plataforma Brasil Mais, que significa Meio Ambiente Integrado Seguro. Ele foi, como eu expliquei, né, ele é uma iniciativa do Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal, no qual eles fizeram um grande contrato. Esse contrato é diretamente com a Constelação Plant, por meio de uma empresa local brasileira, no qual ele disponibiliza a base diária de todas as imagens geoespaciais de todo o território brasileiro. E o que é essa base de dados? É você ter a Constelação Planet, ela é composta de 180 microsatélites que estão na órbita terrestre. Então, e o que é que ela permite? Esse conjunto de 180 microsatélites, ele consegue fazer uma captação diária de todo o território nacional. Não só diária de todo o território nacional, como de todo o planeta. Então, quer dizer, nós temos hoje uma possibilidade de ter imagens diárias de todo o planeta. Ele é feito a partir de 4 câmeras de resolução espacial, RGB e infravermelho. Quer dizer, com essas 4 câmeras, você consegue fazer um tratamento dessas imagens e você consegue gerar imagens em vários modelos que, no caso nosso, serão apresentadas 2 situações. Além disso, inicialmente, também dando um contexto da plataforma Brasil Mais, ela foi voltada aplicada para questões do meio ambiente. Então, assim, eu já tive a oportunidade de estar participando de vários encontros da Polícia Federal, que eles realizam anualmente em relação à Rede Mais Brasil. Então, você tem a oportunidade de estar conhecendo diversas aplicações, seja em meio ambiente, segurança pública, gestão de desastres, na parte de detecção de desmatamento, roubo de madeiras. Por quê? Como essa é uma imagem diária e também que possui uma alta resolução de 3 metros por pixel, ela permite você identificar determinadas características. Então, você tendo uma imagem diária, de toda a superfície terrestre e de forma de fácil acesso, você consegue identificar situações de forma fácil e eficiente. Por exemplo, quando eles citam, a Polícia Federal detecta aeroportos clandestinos para contrabando. São feitos em pouco. Quando é feito um aeroporto clandestino, ele é feito geralmente em 2, 3 dias. Ocorre um desmatamento localizado, há uma derrubada de mata, vegetação, você constrói uma pista clandestina e você, com o acesso dessa imagem, você consegue detectar quase de forma imediata, com time de no máximo 24 horas. Também, desmatamentos. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar participando esse ano do encontro da Rede Brasil Mais. Nós tivemos a oportunidade de ver dezenas de casos de aplicações, seja órgãos ambientais, corpo bombeiro, segurança pública, gestão de desastre. Então, assim, você já tem todo um conjunto de entes públicos do país que estão utilizando essas imagens nas suas atividades diárias. E está aberto a todos os entes públicos. Continuando. Então, no nosso caso aqui, eu não vou fazer um trabalho de identificação de jazida, eu vou utilizar 2 modelos de imagem de composição processadas presentes no site da Plant, que é o modelo RGB. Para quem não conhece, o RGB é esse modelo que se aproxima da cor real vista pelo ser humano, que se encontra à esquerda,
e também o modelo NVDI. O NVDI é uma imagem processada no qual ela gera um destaque para a questão da vegetação. Então, assim, foi uma experiência que a gente fez, eu nunca tinha utilizado no NVDI, mas eu percebi que ela é altamente eficiente para essa avaliação que nós fizemos nesse estudo de caso. Então, a gente estaria trabalhando basicamente com essas duas categorias de imagem processada. Além disso, quando a plataforma Brasil Mais disponibiliza essas imagens, ela também fornece outros modelos, CIR, NDWI, VARI, MSAV12, MTVI2 e TGI. Então, assim, eu não sou expert nessa área de geoprocessamento, eu sei que tem vários grupos de estudos que vão descobrindo cada vez mais novas aplicações para esses casos. Então, principalmente na área de agricultura, na área de desmatamento, de detecção de áreas úmidas. Então, você tem um conjunto de imagens processadas que permite você avaliar várias situações em várias situações específicas. Agora, no nosso caso, que é uma avaliação jazida, vamos estar trabalhando exatamente com essas duas. Bom, agora eu vou trazer o contexto da auditoria. Essa aqui é uma auditoria que já foi realizada, foi a última auditoria que eu participei enquanto eu estava na área de controle externo. É uma auditoria contínua em editais e orçamentos da Codevasf. Então, basicamente, nós estávamos fazendo um processo de avaliação preventiva e preditiva de detecção de problemas a partir da avaliação de editais e orçamentos. E de que forma acontecia essa situação? A unidade que eu trabalhava, ela montou um sistema que permitia detectar, a partir um cruzamento de informações, a partir quando você faz a disponibilização do recurso público. E para um determinado ente público, você detecta essa disponibilização e a gente fazia uma varredura de editais que estariam sendo realizados de obras a partir desse momento que foi o edital publicado. Então, assim, uma das obras que nós nesse processo, nós tivemos análise de mais de 30 editais e também chegamos à fase de contratação. Então, assim, durante essa avaliação desses editais e contratos, nós deparamos que chegando numa situação, numa localidade no interior do Maranhão. Nós estávamos fazendo uma varredura de orçamento, não somente do edital, mas do contrato, e nessa varredura a gente detectou uma situação, vamos dizer, que chamou a atenção, a ocorrência de um grande aditivo ao contrato durante a sua execução. E o que consistia essa variação do aditivo ao contrato? Nós detectamos que houve uma alteração na DMT do transporte de material de jazida e também de Botafora. Então, assim, houve essa detecção, essas imagens nós extraímos do contrato, do aditivo, onde se verificou que ocorreu uma DMT inicialmente prevista de 8,9 para a jazida e passou para 24,6. E também ocorreu uma variação no aditivo contratual de uma DMT de 9,3 para 17,8. Isso aqui, em termos de valores, ocorreu quando você transforma essa variação de distância de transporte de jazida, ela passou de cerca de 504 mil para em torno de 1,5 milhões. Quer dizer, se um contrato de 5 milhões, você tinha quase 20% de alteração por meio de um aditivo contratual, que nos chamou a atenção dessa situação.
Nesses casos, como a gente procede em auditoria? Nós vamos fazer o questionamento ao auditado. Qual o motivo? Aí mandamos uma correspondência oficial ao auditado, né, perguntando: senhor auditado, qual o motivo de você estar fazendo essas alterações na distância e por que está ocorrendo essa variação de valores, né, de forma significante? E recebemos uma resposta oficial do auditado. O que ele nos colocou? Essa aqui é uma cópia, um excerto da manifestação oficial. Ele nos dizia que a jazida que a gente estava previsto inicialmente não foi possível nos atender e foi necessário buscar material a cerca de 30 quilômetros de distância. E apresentou todo um conjunto de dados em resposta à nossa manifestação, à nossa solicitação. Uma das informações prestadas refere-se à coordenada da jazida. Isso aqui é uma imagem tirada do Google Earth, onde a gente plotou a jazida, a localização da jazida segundo o auditado. Então, quando você faz uma busca no Google Earth, nessa base de dados gratuita, disponível a todas as pessoas, você verifica que realmente existe uma jazida, aparentemente um potencial de ser uma jazida, uma área que foi desmatada, é uma área que tem indícios que ocorreu uma movimentação de solos. Então, tem claramente pode ser uma jazida. Nesse momento, o que a gente pode fazer? Bom, aparentemente é uma jazida, só que nós temos um porém. Quando a gente acessa base de dados públicas não, disponibilizadas de forma gratuita, tal como o Google Earth, ela não tem uma certa periodicidade. Então, assim, especificamente nessa imagem, nós podemos ver que ela é de junho de 2022. E quando a outra imagem anterior a essa é de agosto de 2019. E a obra foi feita no período de setembro a dezembro de 2020, segundo informações do próprio auditado. Quer dizer, essa jazida pode ter entrado em operação exatamente no período de execução da obra. Quer dizer, se a gente tivesse utilizado somente essa base de dados, que é a única disponível na época para nós fazer uma conferência à distância, bom, eu não teria condições de contestar a informação prestada pelo auditado, mesmo com todas aquelas inconsistências, com aquelas mudanças de valores, de distância. Então, assim, coincidiu que nessa época, em 2023, o TCU fez o convênio com a Polícia Federal. Aliás, nós fomos um dos primeiros órgãos e a Polícia Federal nos disponibilizou acesso. E, por acaso, eu também recebi essa senha de acesso, a possibilidade de poder estar trabalhando com essa base. Então, assim, bom, nós fomos explorar essa base e utilizar, assim, a pergunta: qual que foi a data de início de exploração dessa jazida? Pelo Google Earth, nós podemos ter uma referência que está entre agosto de 2019 e junho de 2022. Então, a partir dessa disponibilização desse convênio entre a Polícia Federal e o TCU, a gente já teve uma possibilidade de fazer uma pesquisa, vamos dizer, mais refinada e chegar até, vou dizer, ao nível diário. Quando eu estive trabalhando com essas bases de imagem, eu cheguei até no dia exato que começou a exploração dessa jazida. Isso aqui que a gente vai começar a apresentar a partir de agora. Então, assim, só para situar, né, a obra foi feita de setembro a dezembro de 2020. Então, nós começamos a varredura utilizando o modelo de imagem RGB de todo esse período. Começamos em 2018, anterior à obra, que seria em 2020, você verifica que na poligonal
onde se encontra a jazida, não tem indícios de movimentação. Em maio de 2019 também não tem. Em agosto de 2020, que é um mês anterior ao início da obra, também não tem. Em setembro de 2020, que é a data que o auditado nos informou que a obra já tinha começado, também não tem indício de movimentação de jazida. Em outubro de 2020 até dezembro de 2020, não existe nenhuma comprovação que houve uma movimentação de material durante o período da execução da obra. Então, continuamos. Janeiro de 2022 também não tinha, até que deparamos em fevereiro de 2022, foi o momento que a jazida entrou em operação. Quer dizer, oficialmente nos informou que entre setembro de 2020 e dezembro de 2020 foi feita a obra. A jazida entrou em operação somente em 2022. Quer dizer, nós temos uma evidência, não só uma evidência, nós temos uma prova material, uma prova legítima, legal, juridicamente perfeita, que permite falar, você está mentindo e nos fornecendo informações falsas. Aqui é o histórico baseado nas imagens NVDI. Quer dizer, você mostra o período de execução da obra até seria uma linha temporal mostrando, relacionando a execução da obra até a entrada da operação da jazida em 02 de 2022. A imagem NVDI, vocês podem perceber, ela contém, ela mostra de forma mais clara o que é vegetação e não vegetação. Então, assim, embora a imagem RGB também mostre de forma clara a entrada em operação, eu trouxe a NVDI, que foi a das imagens processadas, disponibilizada pela Constelação Planet, a que mostra de forma clara que houve uma informação falsa. Isso aí está nos processos, foi apresentado. Nós fizemos um relatório em cima das informações prestadas pelo auditado, levamos e saiu do processo, lamento informar, mas as informações que vocês nos prestaram são claramente falsas e inexatas. Conclusão, fechando. Bom, isso aqui é só para mostrar como foi o histórico, né? Quer dizer, nós pegamos um dado oficial do gestor, uma resposta oficial dele, assinado por ele, assinado pela empresa, que, segundo ele, foi feita a obra naquela data, naquele período, naquele local. Então, nós conseguimos, por meio dessas imagens da Constelação Planet, não só definir que a data estava equivocada na informação que ele nos apresentou, como estava errada, e a gente pôde chegar até foi ele. A data da operação dessa jazida foi no dia, eu não estou lembrado se é 10 ou 8 de fevereiro, chegamos até esse nível de precisão para contestar todo o nível, a resposta oficial apresentada pelo auditado. Então, a gente tem uma comprovação oficial que a imagem estava inativa, eles usam uma deformação errada, falsa, de forma deliberada. Quer dizer, isso aí, para o gestor público, você não pode legalmente fornecer ao órgão de controle uma informação falsa, dessa maneira. Então, isso aí é um motivo de responsabilização. Bom, novamente, a gente conseguiu esse resultado graças a essa base de dados espacial da Plant, que, novamente, eu coloco, é uma base de dados espacial que está disponível a todos os entes públicos. Eu faço questão de divulgar, assim, não somente ao tribunal, as outras oportunidades que eu tive de estar divulgando esse material, né? E que ela pode ser uma ferramenta de apoio ao controle externo. É um caso real
e que a gente mostra o que aconteceu e de que forma, e que nós temos pelo menos um superfaturamento estimado de pelo menos R$1 milhão na obra. Então, só para encerrar, né, eu queria colocar aqui esse trabalho. Eu apresentei no último encontro Brasil Mais. Nós tivemos o privilégio de ser premiado em terceiro lugar na categoria Instituições Federais, pelo esse concurso que teve pelo Departamento de Polícia Federal e Ministério da Justiça. Então, eu gostaria de só mostrar que eu fiquei uma satisfação imensa, que eu acho que pode ser aproveitado por todos os órgãos de controle. Bom, esse que eu tinha que apresentar. Obrigado, agradeço a oportunidade pela apresentação.